estimados sacerdotes, diáconos, meus queridos irmãos e irmãs presentes em nossa catedral, também os que nos acompanham pela Rede Vida de televisão em suas casas, ou onde quer que estejam, também pela Rádio 9 de Julho e pelas mídias sociais. Mais uma vez, a minha saudação a todos. E agora, vamos acolher a palavra de Deus deste dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes. Hoje, nosso pensamento está voltado para o Espírito Santo, o dom de Jesus ressuscitado para os apóstolos, para a igreja e para o mundo. Talvez nos venha a ideia de dizer: viva o Espírito Santo, é a festa do divino. Podemos dizer sim, viva o Espírito Santo, é a festa dele. Mas é mais do que isto. É a nossa festa, é a festa da igreja. Hoje, de fato, é o aniversário da igreja. Dia em que a igreja nasce, a igreja, mediante o dom recebido do alto, o dom do Espírito Santo, a igreja começa a realizar a sua missão. Os apóstolos e demais pessoas que estiveram até este momento com medo, escondidos até, mas em oração à espera do cumprimento das promessas de Jesus, do envio do Espírito Santo. Uma vez que veio o Espírito Santo, saem, vão ao encontro, começa a falar e começa ali, de fato, a igreja que se manifesta ao mundo e que começa a realizar a sua missão de anúncio do Evangelho, do testemunho de Jesus e de responder aquilo que as pessoas então perguntam: o que devemos fazer? E a igreja vai dizendo, os apóstolos vão dizendo, a igreja vai dizendo, a partir do Evangelho de Jesus, como devemos viver, o que devemos fazer. Hoje, portanto, lembramos que o Espírito Santo faz nascer a igreja. Ele é a força vital da igreja. É o dom de Deus por excelência ao mundo, porque é o dom de si mesmo. Deus Pai, Deus Filho enviam ao mundo o seu Espírito, o Espírito Santo, para que, como Jesus prometeu, seja o Espírito Consolador, o Espírito Consolador, Confortador, Defensor, Iluminador, o Espírito da coragem, enfim, todos os dons que o Espírito Santo dá à igreja, à humanidade, para que ela possa viver segundo o Evangelho de Jesus. É nossa festa, portanto, e por isso nós somos convidados a pensar, à luz do Espírito Santo, o que devemos ser, o que devemos fazer como Igreja de Jesus. Nós dizemos na liturgia de hoje que, com o envio do Espírito Santo, realiza-se a plenitude da celebração da Páscoa, a plenitude do mistério pascal. O que significa isso? Exatamente que, mediante o envio do Espírito Santo, aparece o fruto da redenção, o fruto da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e o cumprimento da promessa de Jesus, do envio do Espírito Santo como dom do ressuscitado. Jesus morreu na cruz para quê? Para que tenhamos a graça de Deus, do perdão, da vida nova, que nos vem mediante o Espírito Santo. Morreu na cruz, enviou a igreja em missão para quê? Ressuscitou para quê? Para nos dar justamente a força divina de anunciar e testemunhar o Evangelho neste mundo e de caminhar ao encontro da realização plena das promessas de Deus, que não se cumprem plenamente nesta vida, mas estão voltadas para a plenitude da vida eterna, na esperança cristã.
portanto, a plenitude da celebração do mistério da Páscoa. Tanto assim que no Evangelho de São João, que hoje nós lemos na missa, Pentecostes não acontece 40 ou 50 dias depois da ressurreição, mas acontece no mesmo dia da ressurreição. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos no primeiro dia, isto é, no dia da ressurreição, e sopra sobre eles o sopro divino do Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. E une também ao dom do Espírito Santo o dom da missão. Ide ao mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo, portanto, é o dom do Pai, dom do Altíssimo, mediante o Filho Redentor, para a vida do mundo, não só da Igreja, é do mundo também, mas nós como Igreja de Jesus, que temos fé, somos aqueles que melhor e mais que ninguém devem acolher este fruto da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o fruto da Páscoa. O dom do Espírito Santo à Igreja é graça divina para que a Igreja, não só mediante as próprias forças, mas orientada, amparada, conduzida, encorajada pela força de Deus, do Espírito Santo, possa realizar bem a sua vida e a sua missão. A sua vida como deve ser a vida da Igreja. Deve ser a vida da fé em Deus, a vida da esperança nas promessas de Deus e a vida no amor de Deus, fé, esperança e caridade. Isto é possível mediante o Espírito Santo. Contrariamente, nós não conseguimos viver fé, esperança e caridade mediante o dom do Espírito Santo. O que faz mais o Espírito Santo em nós? O Espírito Santo nos dá o impulso para a missão. O que faz partirem os apóstolos em missão? O que faz os mártires testemunharem com o próprio sangue derramado o nome de Jesus e a sua ressurreição, senão a força do Espírito Santo? O que faz ao longo dos tempos, os teólogos grandes da Igreja, os papas, os pastores da Igreja, proclamarem e defenderem os mistérios da fé com segurança e integridade, sem desviar-se dos ensinamentos dos apóstolos, é o Espírito Santo. O que faz partir os missionários hoje para o mundo e em todos os tempos, mais uma vez é o Espírito Santo. O que faz cada um de nós manter firme a fé, professar a fé, rezar, praticar o bem, manter-se na dignidade da vida dos filhos e filhas de Deus, a não ser a força do Espírito Santo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós recordamos a importância do Espírito Santo para a nossa vida como cristãos e a nossa vida como igreja. Eu queria recordar o que é muito atual. O Papa Francisco a todo instante está nos dizendo: vamos ouvir o Espírito Santo. Vamos fazer um pouco de silêncio, menos falar, mais ouvir o que o Espírito Santo está a dizer a nós, ao nosso tempo, à nossa igreja. Há muita confusão, muita violência, muita guerra, há muita injustiça, há muito desprezo da pessoa. Isso não vem do Espírito Santo. Mas vamos ouvir o que o Espírito Santo então diz, para onde nos impulsiona e para onde impulsiona a igreja, para que ela se renove por dentro e cumpra bem a sua vida, a sua missão. E o Papa então convida a todos, como igreja, renovemo-nos na comunhão da igreja, na união da igreja, que também é um fruto do Espírito Santo, manter-se unidos na fé, manter-se unidos em torno de Cristo, manter-se unidos em torno da esperança cristã, manter-se unidos, sim, na expressão da igreja, nas comunidades vivas. O Papa pede ainda
Mantenhamos firme a nossa participação na igreja. Nós participamos de todos os grandes dons da igreja. Renovar a nossa consciência dos dons recebidos mediante o batismo, mediante a nossa participação na vida da fé. Que o Espírito Santo renove em nós a consciência da preciosidade da nossa fé. E por isso mesmo, da alegria da fé, da profissão da nossa fé, da prática da nossa fé, mediante a caridade. Renovemos-nos também na missão. O Espírito Santo conta com todos nós. Conta com todos nós. São Paulo lembra na segunda leitura, a igreja é como um corpo que tem muitos membros, muitas funções. Cristo é a cabeça desse corpo. Mas o corpo vai funcionar bem se todos os membros, órgãos, funcionam bem. Somos membros do corpo de Cristo, cada um fazendo bem a sua parte. Não fazem todos a mesma coisa. Cada um fazendo bem a sua parte, o corpo todo vai bem, tem saúde. Assim a igreja, a participação na igreja mediante o dom que cada um recebeu. Hoje, portanto, queremos pedir novamente ao Espírito Santo, como cantamos agora há pouco, vinde Espírito Santo, renovai-nos na fé, na esperança e na caridade, renovai-nos no ardor missionário, renovai-nos na profissão da única verdadeira fé, unidos a todo o povo que professa esta fé, junto com seus pastores, mantendo a comunhão na igreja. Que Deus nos ajude e nos dê a graça do Espírito Santo, hoje e todos os dias. Amém.